Olá, equipe! Sejam bem-vindos novamente ao Enfermundo, o mundo da enfermagem. Enfermeira Daiane Sage novamente aqui com vocês e hoje vamos para a nossa segunda aula sobre distúrbios ácido-base. Vamos lá, primeira aula nós já entendemos muita coisa. Se você ainda não viu a primeira aula, eu sugiro que você comece por lá. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo, também vou colocar nos comentários e você começa pela primeira aula, ok? Para que você não tenha nenhuma dúvida aqui. Porque segunda aula, agora nós vamos falar sobre as repercussões, o que vai acontecer no corpo desse paciente que apresenta acidose ou alcalose. Nós vamos entender isso. E agora, muito mais, nós vamos nos aprofundar um pouquinho falando sobre distúrbios ácido-base, mas a questão dos mecanismos de compensação. Então, por exemplo, se eu estou com algum tipo de acidose, o que o meu corpo ele vai tentar fazer para recuperar o equilíbrio? O corpo vai fazer alguma coisa? O que ele faz? Qual é esse tipo de acidose de alcalose? O que o corpo vai fazer? Como ele vai responder de acordo com um distúrbio específico? Então, nós vamos entender isso nessa aula. Vamos lá? Vamos começar pela acidose. O que a acidose faz no corpo? Vamos começar pelas veias e coração. Coração e vasos, vamos lá. Ela vai afetar a contratilidade. Então, a contratilidade do meu miocárdio vai ser afetada. O que vai acontecer? Vai haver uma diminuição da contratilidade do miocárdio quando esse paciente tem acidose. Pessoal, assim que você diminui o volume sistólico, você vai diminuir o débito cardíaco, você tem aí uma diminuição da pressão arterial e até da pressão arterial média. Então, isso pode acontecer em casos de acidose. O que também eu vou observar aqui? Você tem uma diminuição da resistência periférica total, isso vai abaixar a pressão arterial dessa pessoa. Isso vai ter um efeito cumulativo e causar a hipotensão. Então, isso pode levar a pessoa ao choque em casos severos, tá? Então, preciso que você entenda que na acidose, você vai ter afetado aí a contratilidade do miocárdio, isso vai ter efeito cumulativo, vai diminuir volume sistólico, diminui também débito cardíaco e você pode chegar até uma hipotensão em casos severos, choque nesse paciente, tá? Isso também pode causar arritmias, a acidose? Sim, esse paciente pode apresentar arritmias, assim como taquicardia ventricular, principalmente, e o paciente em acidose, ele tem resistência a vasopressores, tá? Agora vamos falar do pulmão. Como vai estar o pulmão desse paciente com acidose? Geralmente, o que você vai observar aqui? Um aumento na frequência respiratória. Essa pessoa, esse paciente também pode chegar a apresentar fadiga, porque ele começa a ter um trabalho exaustivo, gastar muita energia, porque a frequência respiratória dele não está normal, ela está aumentada. A pessoa ela está fazendo muito trabalho para conseguir respirar. A respiração dela não está normal, inclusive alguns músculos podem ser ativados para que essa respiração ela continue nessa frequência que está fora do normal, tá? E isso pode levar, em casos severos, à falência respiratória. Efeitos metabólicos.
Pessoal, o que vai acontecer a nível metabólico, a nível celular? Como nós já falamos lá na primeira aula, eu tenho muitos prótons aqui nesse caso, muitos prótons na acidose. Eles vão querer sair do espaço extracelular. O espaço extracelular, lembra, é fora da célula, para o espaço intracelular. E o que acontece? Essa bomba que transporta potássio, ela vai ser afetada. Assim que esses prótons entrarem na célula, o potássio vai sair da célula. Então, o que vai acontecer? Você vai ter aumento do potássio no espaço extracelular, mais potássio no sangue. E isso pode causar arritmias, tá? Nesse paciente com acidose. Muitos prótons também podem afetar o pâncreas. Sim, o que vai acontecer? Nós temos o hormônio que o pâncreas produz, que é a insulina. Então, eles vão afetar a capacidade da insulina de agir nas células. Então, equipe, no paciente com acidose, o que eu posso observar também a nível metabólico é que ele pode ter resistência à insulina. E assim, o que acontece quando uma pessoa tem resistência à insulina? O nível de glicose no sangue dela aumenta, tá? Cérebro, vamos falar do cérebro dessa pessoa com acidose. Sabe o que acontece quando uma pessoa está com acidose? Ela tem confusão mental. Sim, você pode observar um estado mental alterado em pessoas com acidose. E isso pode levar, em casos severos, pode levar ao coma dessa pessoa também, tá? Agora, vamos para a alcalose. Vamos falar os efeitos, assim como nós falamos da acidose, todos separados. Vamos começar, então, com coração e vasos. O que vai acontecer aqui na alcalose? Tem alteração da contratilidade do miocárdio? Não, na alcalose você não observa isso. Então, não vai afetar a contratilidade. O que vai acontecer aqui? A resistência periférica total vai aumentar. O que vai acontecer aqui? Uma vasoconstrição arterial, tá? Na alcalose, então, liga a vasoconstrição. Vai diminuir o diâmetro desse vaso. E também o que vai acontecer? Vai diminuir a frequência cardíaca desse paciente. Posso ter arritmias na alcalose? Sim, a pessoa que está com alcalose também pode apresentar arritmias cardíacas, tá? Taquicardia ventricular, em casos severos, né? Fibrilação ventricular também. E no pulmão, o que eu vou observar aqui? No caso do CO2 baixo, tá? Eu tenho uma diminuição da frequência respiratória na alcalose, que pode levar esse paciente à hipoxemia, que é o nível baixo de oxigênio no sangue. Isso precisa ser tratado. E agora em efeitos metabólicos, tá? O que a nível celular eu vou observar aqui no paciente com alcalose? O potássio fora da célula vai diminuir. Lembra que lá na acidose ele aumenta? Aqui na alcalose ele diminui, tá? O magnésio fora da célula diminui também. E a albumina, ela vai pegar esses prótons, assim como o cálcio ionizado, no caso da alcalose aqui, e ela fica ligada, né? O cálcio ionizado, ele fica ligado a essa albumina e os prótons também ficam ligados à albumina. E isso diminui o cálcio no sangue dessa pessoa. Então, uma pessoa que está em alcalose, ela também tem diminuição de cálcio. Olha que interessante, tá? E no cérebro, o que vai acontecer? Há um caso de agitação dos neurônios, tá? Um descontrole. Quando a gente liga descontrole, agitação de neurônios, o que a gente pensa? Convulsões. Sim, então uma pessoa com alcalose, ela pode apresentar casos de
convulsões. Também alguns casos de tetania e pode levar ao coma, é claro, em casos severos. Vamos falar dos mecanismos de compensação? Vamos lá, vamos começar pela acidose respiratória. É preciso que você preste bastante atenção nesse momento e também que você se lembre lá da primeira aula. Se você ainda não assistiu a primeira aula e ainda ficar com dúvidas aqui, é importante que você assista, tá? A primeira aula, que nós explicamos primeiro como que esse mecanismo ele se dá no nosso corpo, porque agora nós temos a segunda parte, que é o que o corpo vai fazer a partir do momento em que eu tenho uma acidose respiratória, por exemplo, tá? Então, a pessoa está com acidose respiratória. O que o corpo vai fazer para tentar restabelecer o equilíbrio? Então, no processo agudo aqui de acidose respiratória, o que entra aqui, gente? O sistema tampão. Lembra que nós falamos sobre o sistema tampão? Você também pode ouvir falar isso como sistema de tampão fisiológico ou sistema tampão bicarbonato, é a mesma coisa. Ele vai agir aqui. Só que isso não vai produzir uma mudança significativa de pH do sangue, tá? Infelizmente, não é o suficiente o sistema tampão. Então, o que vai acontecer agora? Os nossos rins, eles vão agir, eles serão a principal forma pela qual nós vamos tentar compensar aqui quando há uma desordem respiratória. O problema aqui, gente, é o tempo. Esse processo é demorado e não é suficiente, ele demora muito para agir. Eu tenho CO2 alto. O que acontece com o pH? Ele abaixa. Eu tenho um pH ácido. O que também influencia o pH, que nós falamos na outra aula, na primeira aula? Hidrogênio e bicarbonato, tá? Então, se eu quero aumentar o pH, o que eu faço? Eu sou o corpo, o que eu faço? Nesse momento, o nosso corpo ele vai excretar hidrogênio pela urina e ele vai tentar reabsorver o máximo de bicarbonato para o sangue. É assim que os rins vão tentar nos salvar de uma acidose respiratória, tá? Então, a alcalose respiratória. O que vai acontecer aqui, pessoal? Eu tenho baixo CO2 no sangue, ao contrário, por exemplo, do que a gente acabou de ver na acidose respiratória. Na alcalose respiratória aqui, por exemplo, eu tenho um baixo CO2 no sangue. O que acontece com o pH nesse caso? O pH fica aumentado. Nesse caso aqui, eu tenho uma alcalose. Ainda temos o hidrogênio e o bicarbonato. Nesse caso da alcalose respiratória, o mecanismo de compensação é: eu vou reter hidrogênio, porque o hidrogênio deixa o sangue mais ácido, e eu não vou reabsorver bicarbonato. Eu, como rim, eu não vou reabsorver bicarbonato, porque o bicarbonato deixa o sangue mais alcalino, e eu já estou em alcalose. Então, eu deixo o bicarbonato ir embora mesmo, mas eu quero reter hidrogênio. Você entendeu? Vocês conseguiram entender? Agora vamos para a acidose metabólica. O que vai acontecer aqui em relação a mecanismos de compensação? Eu tenho o bicarbonato baixo. O que isso faz com o pH? Abaixa o pH, pH ácido. Nesse caso, isso vai estimular o sistema nervoso central e vai aumentar a sua frequência respiratória. Por quê? Para que eu elimine mais CO2. Eu preciso eliminar mais CO2, então nós vamos tentar tirar esse CO2 do sangue. Então, se esse CO2 fica baixo, o que acontece? Alcalose. Agora, no caso da alcalose metabólica, mecanismos de compensação da alcalose metabólica. Nessa situação aqui, eu perdi hidrogênio e eu tenho bicarbonato alto, por exemplo.
O bicarbonato alto, o que acontece quando eu tenho um bicarbonato alto no pH? Ele aumenta a alcalose. Eu vou no sistema nervoso central inibir a frequência respiratória, eu vou agir diminuindo essa frequência, tá? Assim eu não elimino o CO2 o bastante, certo? Então, eu vou agir diminuindo essa frequência respiratória para que eu não elimine o CO2 o bastante. Então, eu acumule CO2 no meu sangue, tá? O CO2 alto, o que acontece com o pH? Vai para baixo. Então, eu tenho uma acidose. Equipe, o que é muito importante que vocês se lembrem quando nós falamos de distúrbios ácido-base e mecanismos de compensação. Lembre-se disso. Quando os rins estão agindo para compensar, isso leva muito tempo. Agora, quando os pulmões estão agindo para compensar, é rápido. Eu vou deixar isso escrito na tela em algum lugar, tá? Quando os rins estão agindo para compensar, isso leva muito tempo. E quando os pulmões estão agindo para compensar, isso é rápido. A resposta é muito mais rápida do que os rins. Nós estamos falando dos rins agindo, nós estamos falando de dias, semanas, às vezes até meses. Agora, quando nós falamos de um estímulo no sistema nervoso central que vai afetar a nossa respiração, isso pode chegar a segundos, minutos. Isso é rápido, tá? Então, é muito importante que você saiba e você se lembre disso. Equipe, eu espero ter ajudado com mais essa aula. Próxima aula também vamos falar um pouco mais, vou trazer alguns exames, talvez para que nós possamos resolvê-los juntos aqui. Vou tentar trazer um pouco mais de conteúdo em relação a isso para que a gente possa fechar essa série de aulas, tá bom? Então, boa sorte na sua avaliação novamente. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, a sua curtida, compartilhar nos grupos de estudo em que você participa e seguir o Infermundo para não perder mais nada, tá bom? Boa sorte e até a próxima aula que será sugerida para você agora.